A Universidade de Sorocaba, no projeto de 100 anos de rádio no Brasil, hoje traz um apresentador de rádio, professor, que tem muita história para contar. Recebemos aqui no Laboratório de Comunicação da TV e Rádio Uniso, Luiz Fernando Nunho Carriel, ou Luiz Carriel, Luiz Fernando ou Fernando Carriel. Fernando, bem-vindo à Universidade de Sorocaba para falar um pouco da sua história dentro do rádio. Obrigado pelo convite, quero agradecer a esse projeto incrível que não só resgata, como preserva a história do rádio na parte pequena que eu participo, que é do rádio FM, e é um prazer enorme contar histórias e deixar isso guardado para a posteridade. Fernando, como é que você começou a gostar de rádio? Bom, tudo começou quando adolescente, gostava de ouvir muita música no rádio. Na época, eu hoje tenho 56 anos, então anos 70, final dos anos 70, eu estava ali com 12 para 14 anos, 78 a 80, eu ouvia muita música, eu gostava de música, meu pai já tinha uma vitrola, tinha rádio, aquele rádio gravador com fita cassete, e eu gostava de ouvir rádio, e eu gostava muito de imitar os locutores de rádio. E aí eu imitava e ficava imitando, e aí até meus pais falavam assim, esse moleque parece bobo, fica imitando o locutor. E aí o dia inteiro eu andava com o rádio para cima e para baixo. E aí quando veio o telefone, em 79, minha mãe comprou uma linha telefônica da Telesp, celular na época, aí eu comecei a ligar para a rádio, participar de sorteios, participar ao vivo, e participava no rádio AM. Com o advento do FM em Sorocaba, nos anos 80, eu passei a ouvir o FM porque era uma música que eu me identificava mais. O AM tocava mais Roberto Carlos, ou aquelas mais as modinhas daquela época, e o FM já tocava a música mais para o jovem, né? Que era mais uma música mais batida, mais balada, né? Que era o que tocava na época no pós-discoteca. Então eu peguei a época final da discoteca, Santa Esmeralda, Don't Let It Be Misunderstood, Patrick Hernandes, Born to Be Alive, e fui migrando para um funk, que era um outro estilo de música que tocava muito nas discotecas também, nas baladas da época, né? E aí eu fui migrando e curtindo essas músicas. Mas para ouvir esse tipo de música, muitas vezes eu colocava um fio no rádio e um bombril lá no alto para ficar no telhado para pegar as rádios de São Paulo. Aí eu imitava as rádios de São Paulo, imitava o Julinho Mazei, da Jovem Pan, que fazia o The Big Apple Show. E ele falava mais ou menos assim, olá, começa agora o The Big Apple Show, aqui direto de Nova York. E eu fazia isso, e eu começava a imitar o locutor. E aí, eu tinha um amigo que trabalhava em rádio já, que com 16 anos tinha uma voz muito potente, que era o Luiz Cássio, que hoje está em Taubaté. Se a gente tiver o contato dele, precisa trazer ele aqui também, contar a história, viu? Luiz Cássio Vinholo. Luiz Cássio Vinholo. Estudou comigo na escola Antônio Padilha. E aí ele falou, viu, por que você não vai fazer um teste na rádio qualquer dia? E aí, quando eu fiz 18 anos... Depois de muito treinar, eu comecei a fazer um estágio na Rádio Metropolitana de flash, que a rádio era toda gravada, né? Era toda em fita, né? De Akai. E aí eu fazia de final de semana um programa chamado Metrô Love em Santa Rosália. Isso foi em 1984, fevereiro, março, por aí. Aí até abril eu fiquei por ali, mas aí eu não ganhava salário, eu ganhava um lanche em troca do trabalho, aquela coisa toda. Lanche, né? Da Top Stop. Um lanche da Top Stop, e aí, que era na Praça Coronel Fernando Prestes, uma lanchonete saudosa. Aí eu queria uma coisa a mais, queria ser locutor mesmo da rádio, lá, mexer no equipamento, trocar as músicas, né? Ter aquela vivência do horário de rádio, né? O sonho do locutor. E aí eu fui para Cacique fazer um teste um dia, treinei bastante. Chegou lá o Roberto Macedo, falou, tá horrível, treine mais e volte. Isso foi em maio, em junho. Aí voltei em julho, daí ele falou, agora tá mais ou menos, vou colocar você para fechar a rádio. E aí me colocou na rádio Foi no dia 20 de julho de 1984. Foi quando eu comecei. A primeira música que eu toquei na rádio, efetivamente, foi Talk Talk, It's My Life. Isso na Rádio Cacique, isso. Em 1984, 85. Eu considero a primeira rádio, assim, porque a Metropolitana foi, mas eu falava a hora certa, no flash, ia no Demolition Car, passeio ciclístico, só eventos, né, que eram flashes. Então, rádio mesmo ali, sentado ali no estúdio, falando, foi a Cacique, a primeira rádio que eu trabalhei
dessa forma, né? Você nunca tentou uma rádio pirata na época, muito famosa na época? Não. Primeiro que para você ter a rádio pirata, você tem que entender um pouquinho de eletrônica. Você tem que comprar os componentes, montar a rádio. Eu conheço até pessoas que hoje estão por aí que tinham rádio pirata e trabalhavam eu ouvia algumas delas, né? A gente rodava o rádio e tinha pelo menos umas 20 rádios piratas em Sorocaba que eu ouvia, fora que tinha mais na época. Isso foi no ano de... Sorocaba era a capital mundial da rádio pirata. Até TV pirata, a primeira foi aqui. Então, eu ouvia até, mas eles ficavam muito conversando entre eles e eu sintonizava e ficava ouvindo, né? Tinha uma que chamava Voyage, que era ali na Vila Hortense, que é uma pessoa que você conhece. Mas eu vejo hoje da seguinte maneira: essas pessoas que tinham rádio pirata, muitos nem chegaram a trabalhar em rádio. Eles tinham vontade, talvez não tivessem muita aptidão, então eles faziam a rádio. Eu não sei, porque, na verdade, quando eu entrei na rádio, a rádio, quem entrava era quem tinha muita força de vontade, persistência e até um pouco de talento. Porque para entrar a trabalhar na rádio, você tinha que ter, né, muita vontade, porque era muito competitivo para entrar na rádio. Muita gente queria trabalhar como locutor na época. Não é igual hoje que as pessoas nem ligam muito para querer trabalhar de locutor numa rádio. Não é um sonho de um jovem. Ele quer ser youtuber, tiktoker, Instagram. Mas na época a rádio, muitos jovens tinham esse sonho. E era meu sonho também. Então eu batalhei, treinei, estudei. Mas não tinha um curso para você fazer para entrar. Depois que eu entrei, saiu o curso de radialista, que não ajudava em nada também. Eu acho que 99% era o talento e a vontade da pessoa querer trabalhar. O curso era só um registro, uma obrigação trabalhista, uma obrigação da legislação. Não é? Registro oficial que você tinha habilidade para trabalhar no meio. Sim. Eu acho importante, por exemplo, jornalista hoje. Jornalista, ele tem vontade, ele vai estudar, ele quer ser, ele começa na escola fazendo matéria, mas ele vai ter que ir para uma faculdade para ele se aperfeiçoar, porque ele tem matérias que vão melhorar esse profissional. Ética, a redação, fotografia, iluminação, engloba tudo. Eu acho que o jornalista tem que ser um profissional completo. Agora, o locutor de rádio, ele já nasce com esse negócio, ele vai para a rádio, ele aperfeiçoa no trabalho. É diferente de você falar assim, mas eu queria fazer jornalismo. Pode fazer, que vai te melhorar bastante na sua profissão, com certeza. Você saindo da Rádio Cacique, você foi para qual emissora de rádio? Então, o sonho na época da Cacique, fiquei 3 anos trabalhando lá e aprendi muito. Eu comecei de sexta para sábado, sábado para domingo, sempre de madrugada. E aprendi muito, fiz horários de manhã, de tarde. A Rádio Cacique tinha muita rotatividade de locutor, sabe? Vinha gente de fora, tinha gente de Sorocaba, e as pessoas às vezes não estavam contentes com a condição do trabalho, com o salário, e saiu. E eu, como morava no centro de Sorocaba, e era perto para ir a pé, para mim era fácil. Eu estava ali, tinha um salário, com 18 anos, nunca tinha trabalhado registrado. O que eu fazia? Eu ia lá para a rádio trabalhar. 3 anos vem aquele sonho, trabalhar em São Paulo. Uma rádio grande, uma rádio com audiência numa região metropolitana. São Paulo era a Meca, né? Todo mundo tinha que ir para lá um dia. E aí era o meu sonho. E dei sorte, porque uma pessoa que trabalhou na Cacique trabalhava em São Paulo, que era o Zé Antônio. Esse é o que te levou para São Paulo. Você foi um dos primeiros a garimpar. Eu vou para trabalhar em São Paulo e chegou até lá. Primeiro foi Nilson César, né? Um dos primeiros. E você acha que foi o segundo a chegar em São Paulo e representar Sorocaba como um celeiro de grandes radialistas? Eu acho que eu fui um dos primeiros no FM, né? Porque o Nilson fazia o AM, Fórmula 1, futebol. Mas aí, gente, quando eu cheguei lá, era um negócio assim que você tinha que desbravar mesmo. Eu só consegui porque eu tive um amigo que me indicou e foi lá e conversou. E eu trabalhei 3 anos na Rádio Manchete, que era da extinta TV Manchete. Ela era 2º lugar em São Paulo. Isso eu pensando hoje, com 21 anos, moleque de tudo, pegando o cometa, indo até São Paulo, indo até a rádio trabalhar, e o salário triplicou, sabe? É um negócio de louco. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Era muito mais profissional, equipamento importado, equipamento bom. Dava até um certo receio. Eu falava, meu Deus, eu estou aqui em São Paulo falando. Eu entrava no ônibus para vir embora, as pessoas estavam com um rádio desse tamanho, ouvindo a Manchete. E eu tinha acabado de sair do ar. Eu falava, nossa, a galera estava me ouvindo. Então aquilo me deu um senso de responsabilidade muito grande. Porque até então era tudo meio oba-oba, estou na rádio, trabalhando, vou lá, mas eu trabalhava na rádio
para poder pagar a minha faculdade, que eu queria ser professor também, como minha mãe era professora, né? Eu queria um emprego, aquele sonho, né? Passar no concurso, ter aquela estabilidade, trabalhar, né? E a rádio era meio que assim, será que vai, não vai? Então, mas aí era que eu vi que eu estava lá, trabalhei 3 anos, e aí depois que eu terminei a faculdade, que eu fazia São Paulo, a faculdade, eu resolvi voltar para Sorocaba, para a Rádio Ipanema, porque eu poderia trabalhar na rádio e dar aulas também, que era também um outro sonho meu, né? Então, eu consegui conciliar os dois. Aí a pessoa, mas você vai largar São Paulo? Eu falei, vou. Se eu trabalhar em 2 lugares lá, dando aula, eu fico em Sorocaba, é tranquilo, não pego trânsito, é enchente, poluição, manifestação, é tudo em São Paulo, qualquer coisinha para ali. Então, e eu sou um cara muito assim, tranquilo, caseiro, sempre gostei da minha cidade, Sorocaba. Então, eu resolvi voltar e foi bom. Eu vim para uma rádio sensacional, que era a Ipanema, que investiu pesado em equipamentos e profissionais, e aí, para mim, foi ótimo. E estava lá o Roberto Macedo também, coordenador na época, né? Além disso, nós vamos falar já um pouquinho da Rádio Ipanema, além disso, o glamour é só no rádio, porque você também dormiu muito no chão, passou fome, frio em São Paulo? Muito, muito. Eu chegava a trabalhar sábado, das 6 da tarde às 10 da noite, para voltar domingo de manhã, às 6 da manhã. E aí o pessoal pedia, você pode fazer esse horário? Eu falei, claro, nunca fala não, né? Você está começando no rádio, você trabalha numa rádio grande, ganhando um salário bom, quer dizer, pode deixar comigo. Aí o que eu fazia? Eu saía às 10 da noite, ia na lanchonete em frente, comia ali um qualquer coisa ali, um Jesus chama, e voltava ali, colocava a lista telefônica de São Paulo no chão e colocava a cabeça no carpete e dormia ali mesmo, no escritório da rádio, na esquina da Paulista com a Consolação. Fiz muito isso. Pegar frio e sair da rádio. E aquele frio de São Paulo, o que me desanimou foi isso também, viu? Aquele frio de São Paulo, gente, doía até os ossos. Falei, não, isso aqui não é para mim. Aí no calor, aquele calor insuportável, e vinha aquela fuligem toda, assim, saía todo cheio de fuligem e voltava para casa. Falei, eu quero ficar em Sorocaba. O Fernando sempre foi muito caseiro, gostou muito de Sorocaba, gostava de andar de chinelão de dedo, correr no Campo da América com os cachorros, sim, né? Sim. Aí você preferiu vir para a Rádio Ipanema. Como é que foi essa chegada novamente aqui na cidade de Sorocaba e o sucesso que foi essa rádio na década de 80, final de 80 e início de 90? Olha, eu estava em São Paulo ainda e quando eu estava em Sorocaba eu recebi uma ligação do Roberto Macedo, que estava como coordenador da rádio, falando, olha, nós estamos com um projeto novo aqui, vai abrir uma rádio, a Ipanema, estrutura boa, você não quer trabalhar aqui, você está trabalhando em São Paulo, você pode fazer horário aqui. Eu falei, sim, por que não, né? E aí comecei a trazer material para o Macedo, Roberto Macedo, de São Paulo, e aí ele foi montando a programação da rádio, era uma rádio bem popular, uma rádio estilo bem popular mesmo, né? Com músicas da época, José Augusto, Rosana, essas coisas bem, que seria hoje o sertanejo de hoje, né? E aí eu falei, não, vou trabalhar. E aí acabei largando São Paulo, pedi a conta lá mesmo e fiquei só em Sorocaba, na Ipanema, começando esse projeto. Desde a chegada dos equipamentos, eu vi a montagem do estúdio e entrei na rádio praticamente na fase experimental, que só música tocava, eu estava lá já treinando, passando música, experimentando equipamento, e era outro mundo. A rádio Ipanema, assim, poucas rádios do interior tinham fama. Era a Rádio Cultura de Santos, era a Educadora de Campinas, era a Estéreo Vale, da região do Vale do Paraíba, era a Clube de Ribeirão, 94 de Bauru. Eram poucas rádios que tinham digamos assim, um nome de ser bem estruturadas. As pessoas, nossa, essas rádios são boas. Sorocaba não tinha nada, infelizmente. As rádios aqui eram rádios, não digo amadoras, mas elas viviam daquele jeito sem se aperfeiçoar em equipamento, em pessoal e tudo mais, em estrutura da programação, em plástica da programação. Quando veio Ipanema, com vinhetas, com outdoor, com viatura, com camiseta, com adesivo, com uma série, transformou o rádio em Sorocaba e chamou a atenção de outros centros. Pessoas de outros lugares vinham conhecer a Rádio Ipanema, pela estrutura que ela tinha. Então, aí a gente percebia a importância que a gente tinha de trabalhar numa rádio como essa. E foi, assim, um aprendizado, e eu agradeço ao Dr. Benedito Pagliato e a toda a família por terem investido, porque o Dr. Benedito sempre apaixonado por rádio,
E eu agradeço por ter trabalhado e por ter feito o meu nome, porque eu saí de Sorocaba com o nome Luiz Fernando. Meu nome na Cacique era Luiz Fernando. Quando eu cheguei em São Paulo trabalhar, na Rádio Manchete, já junto comigo entraram 2 locutores, eu e mais um. E o outro que entrou comigo era Luiz Fernando também. Aí o coordenador, o Paulinho, chegou e falou, ô Sorocaba, estão com um problema aqui. O rapaz que vai entrar é Luiz Fernando e você também, eu vou ter que mudar seu nome. O rapaz já trabalhava aqui na Antena 1. Aí eu falei, tudo bem, o que eu posso fazer? Ele olhou meu nome e falou assim, Luiz Carriel, não, Fernando... Aí ele falou, Fernando Carriel. Ele falou 10 vezes, Fernando Carriel, Fernando Carriel. Ele falou, esse nome é bom, tem sonoridade. Você vai usar Fernando Carriel agora. Eu falei, tá bom. Aí quando eu voltei para Sorocaba, eu falei, vou usar o mesmo nome, né? Fernando Carriel. Eu falei, Macedo, vou usar o nome Fernando Carriel. O que é? Não, tá bom, né? Porque o Macedo queria nome composto, era Roberto Macedo, Fernando Carriel, César. O César Lante era César Augusto Vigilante. Como é que tinha que usar o nome Vigilante na rádio? O Elias Moreno era Elias Conceição. Aí o Marcelo falou, não, esse nome é muito feio. Você vai ser Elias Moreno. E ficou. E o Caju, né? O Caju já veio aqui? Já veio. Já vai ter vídeo dele aí que o pessoal vai conferir, né? Como é que é a história do nome do Caju? O Caju. Você que batizou, né? O Caju sempre foi pequenininho, mirradinho, aquele jeito dele, né? Sempre frágil, né? Um menino asmático lá, que era cobrador de ônibus, Votorantim, que tinha um sonho de trabalhar em rádio. E aí chegou lá a trabalhar, chegou aquele peitinho de pomba, todo estufado, bem metidinho. Eu falei, viu, baixa a bola aí, rapaz. Vamos devagar aí. E aí eu zoava muito ele. Aí eu cheguei um dia e falei assim, Carlinhos Júnior, o nome é Carlinhos Júnior, Guedes Júnior, Tony Júnior, tem um monte de Júnior na rádio. Falei, Carlinhos Júnior, Carlinhos Júnior, Caju, os 2 primeiros nomes dele. Falei, Carlinhos Júnior, a inicial é Caju, é uma frutinha, é você, Caju. Aí ele ficou bravo, me xingou, porque era uma frutinha. E aí eu falei, gente, não chama o Carlinhos Júnior de Caju, que ele não gosta. Mas o pessoal falava, não é? Carlinhos Júnior, Caju com a gente, Caju. E aí acabou ficando, e até hoje ele fala, e ele fala na rádio que eu que dei o nome para ele de Caju. O Fernando Carriel, essa pessoa que a gente vê aqui no vídeo nesse momento, e você que ouve o áudio, parece ser uma pessoa séria, né? Os cabelos brancos já demonstram uma certa idade, mas é um dos maiores cornetas do meio radiofônico. Ele colocava nome, implantavam algumas brincadeiras e inclusive batizava os locutores novos quando chegavam à rádio. Como é que era essa história do batismo, hein, Fernando? Olha, vou te falar, nome, o Babu também. Eu cheguei e falei, olha, o Babu era o quê? Ele era a perninha fina e o corpinho gordo, assim. Aí eu falei assim, parece aquele personagem de desenho animado, Babu. Aí ele vai, que Babu? Aí ficou Babu também, né? E aí ele adotou o Babu também, Caju também, mas batizar locutores novos, o pessoal mandava para mim, falava, o Fernando tem paciência, ele é professor já, então ele vai ensinar o pessoal a aprender no estúdio. E eu fazia, eu ensinava realmente, eu falava, olha, aqui você vai apertar, você toca de música aqui, e largava a pessoa no estúdio e falava, se vira. Eu ia tomar café. Era a melhor maneira de ensinar, a pessoa ficava desesperada e não podia parar a música, e eu ficava ouvindo. Se parasse a música, ia lá e xingava. Filho, vai parar a música aí. Deu um branco. Bom professor, né? Bom professor, largava lá para aprender sozinho. Mas aí tinha o batismo de fogo. Batismo de fogo era complicado, gente. A gente sacaneava os locutores novos. Teve um deles, que foi o Babu também, que eu vou falar, que ele saiu com a gente um dia fazer um flash, estava eu e o Walter Carles, e a gente foi sacanear ele, estava meio passando mal. Falou, gente, vai devagar com o carro que eu estou passando mal. Aí nessa deu hora, uma deixa, né? Aí a pior deixa que ele deu, porque daí a gente acelerava, freava, o Walter, e aí chegou uma hora que ele falou, para que eu vou vomitar. Ele vomitou no meio da rua, lá na Vila Cis, na frente de 2 velhinhos na calçada, foi o batismo dele. O Gerson Viana, outro locutor, também saiu comigo. O Gerson Viana tinha 1,5 m, acho que agora diminuiu, que vai ficando velho e vai diminuindo, né? O Gerson Viana saiu comigo um dia e falou assim, vamos fazer flash, vamos lá, você vai aprender com a gente e tal. Ele comprou um sorvete de massa e entrou no carro para tomar, e eu dirigindo. Falei, vou batizar esse rapaz aí. É hoje. Esse moleque. Aí ele foi tomar um sorvete, eu freiei o carro, ele enfiou o sorvete no nariz inteiro, assim. Me xingou bastante. Falei, pronto, já está batizado já. E aí eu falava para todo mundo. Tinham vários batismos. O César já falou aqui, eu soltei uma bombinha no estúdio. Não mais que a bombinha, na época de festa junina. Né? Isso ele já contou. Agora, não satisfeito com isso, você tem a versão 2 da bombinha, é isso?
Sim, a bombinha o César já contou aqui, que eu falei, soltei a bombinha, ele ficou assustado. Mas aí o Gerson Viana, eu peguei no fundo da rádio, tinha lá uns rojões que não estouravam quando tinha algum evento, e tirei a pólvora e coloquei numa tampa de marmitex, daquela de alumínio. Aí quando ele começou a falar, acendeu a luz do estúdio, eu abri devagarinho, coloquei lá e acendi, e ficou uma fumaça branca, ninguém via nada dentro do estúdio. E o Gerson Viana ficou doido. Aliás, fumaça branca não precisa nem falar, né? Porque o Carlinhos Caju, que é asmático, nós quase matamos o Caju. Eu não recomendo fazer isso nunca, porque nós éramos todos jovens, inconsequentes. O Carlinhos Caju entrou no banheiro e tinha uma fresta desse tamanho na porta. Tomar um banho, né? E aí ele tomava, porque ele ia para a escola depois, né? E aí a gente fechou a janela e segurou lá do outro lado e pegamos um extintor de pó químico e jogamos no estúdio. Tivemos que levar o Caju para o hospital, porque ele estava quase morrendo de asma, né? Aí imagina a situação. Sem contar que a gente pegava a bombinha dele, de asmático, e passava. Sabe aquela fita adesiva grossa, marrom? A gente gastava um rolo inteiro daquele e embrulhou lá. Aí ele falava, gente, cadê minha bombinha? Não posso sem minha bombinha. Gente, tô passando mal. Ele, tá aqui sua bombinha, então pega aí, tá aí dentro. Parecia uma bola de capotão. Ele tentou cortar, tentou tirar. E aí todo mundo sacaneava com todo mundo. Eu também sofria sacanagem. Jamais. Porque se você esquecesse uma blusa de frio, porque o estúdio era gelado, se você esquecesse na cadeira, você encontrava ela no dia seguinte com pelo menos uns 20 nós que davam na manga. E o pessoal não dava só um nó, puxava um de cada lado e molhavam ainda a blusa para ela ficar bem o nó. Se levava assim um mês para tirar todos os nós da blusa. Eu sofri com isso, Luiz, e todo mundo sofreu na rádio. Quem esquecia, levava isso. E ficava parecendo uma blusa de palhaço depois, né? Toda esticada, né? Tinha um segurança na rádio, que ele era muito bacana. Ele anotava até a assombração que passasse no portão da rádio, no relatório dele. Passou uma assombração. Locutora estava na porta beijando o namorado. Ele escrevia isso no relatório. E a gente via o relatório. E aí que a gente falava, esse cara nós vamos sacanear com ele. Ele levava um café e deixava lá na cozinha. Aí um amigo nosso, não vou citar quem é, virou metade de um laxante, um lactopurga, dentro. Esse cidadão ficou uma semana sem trabalhar na rádio. Foi até o cérebro embora, até as tripas, rapaz. Mas foi merecido, viu? Foi merecido. Rapaz, que caguetava a gente em tudo, rapaz. Eu participei desse não queria relatório. Falar, mas... Ele colocou uma vez lá que o Luizinho passou na madrugada, parecia embriagado, né? Então, quer dizer, nível, né? ele já deduzia o que estava acontecendo sem saber. Qualquer coisa que acontecesse lá, ele falava. E aí, é claro, presenciei cenas assim... que ficam marcadas na memória da gente na rádio. Um locutor, amigo nosso, não vou citar o nome, passou mal no estúdio, isso podia acontecer. Se você tivesse algum problema na hora da rádio, não tinha computador para tocar música. Era ou cartucho, ou LP, e a gente colocava a Legião Urbana Faroeste Caboclo para ir no banheiro. Na hora do piriri. Na hora do piriri. Mas esse locutor teve um problema seríssimo. E ele não aguentou, ele deixou a música lá, mas até ele chegar no banheiro, ele fez nas calças, gente. E ele estava de bermuda. E tinha carpete na rádio. E aquilo foi fazendo uma trilha até o banheiro. Assim. E ele passou mal. E aí a gente estava voltando. Eu e um outro locutor, o Renan Gonçalves, a gente estava num flash nas ruas e estava voltando para a rádio. A rádio parou. Parou, ficou estática. E ele falou, opa, aconteceu alguma coisa, né? Esse locutor deve estar passando mal. Não vou citar o nome. É um locutor bem fortinho, assim. O mais fortinho que tinha lá. Bem fortinho. E aí, que eu não gosto que eu fale quem é ele, mas ele vai vir falar aqui também. Aí, batemos na porta e nada. E nesse horário não tinha chegado o segurança, o guarda, né, que cuidava da rádio, chegava mais tarde. Então, e batia, tocava campainha e nada. Daqui a pouco passou uns 10 minutos, ele já saiu na porta e falou assim, gente, passei mal, fiz na calça. Aí eu falei, mas calma, você tá bem, tá tudo bem? Tô, mas não conte pra ninguém. Então, eu não vou contar, porque, né? Jamais ia contar. Jamais ia contar o negócio dele. Imagina, o locutor fez na calça, não ia contar. Mas aí foi engraçado. Depois eu cheguei lá e tava tentando com álcool limpar o chão, pegar pé higiênico. Mas aquilo ficou, né? E daí o dia seguinte... Isso ia pro quadro de aviso, viu, gente? Isso ia pro quadro de aviso, certo? Ficava lá, atenção.
tivemos um problema no final de semana, o locutor fez... Qualquer coisinha ia para o quadro de aviso lá e era zoeira. E a rádio era animada, porque esse é o ambiente da rádio. Não dá para comparar com o escritório, todo mundo vai, senta ali no seu trabalho, faz... Na rádio, não. A rádio era esse clima diferente, porque era uma rádio. Era um lugar da comunicação, da cultura. Então, era diferente, realmente, esse tipo de coisa. É claro que a gente tinha um limite da brincadeira. O limite era bem alto, o sarrafo era alto, porque a gente ficava lá a semana toda falando assim, o que nós vamos aprontar hoje? O que nós vamos aprontar hoje? Por falar em piriri, também tem um outro amigo nosso que teve um problema aí com piriri também. E teve. Nossa companheira na época, a Dona Inês, reclamou bastante. Vou explicar para vocês. Ó, imagine que a rádio, o estúdio era na frente da rádio. E o banheiro dos meninos, que os meninos eram muito porcos, né? Era no fundo da rádio. Imagina aquele banheiro lá no fundo, na edícula, era lá. Por quê? Porque o banheiro de dentro era das meninas, que elas eram ajeitadinhas, tudo arrumadinho, limpinho. E o nosso era lá no fundo. Aí ele chegou lá e ficou lá no trono um tempão. E aí quando ele saiu, ele foi dar descarga, mas ele fez um negócio forte mesmo, um negócio de responsa mesmo, né? Era um cadáver bem grande. Aí... Uma ilha. Aí entupiu a privada e voltou tudo. E quando ele saiu, estava todo mundo lá vendo. Aí a notícia, mas é muito rápido. Corre a rádio toda. Fulano entupiu a privada, fulano entupiu a privada. Aí chegamos lá, estava a moça que trabalhava na limpeza, a Dona Inês, ela falando assim, eu não vou limpar isso aí. Tudo caído em volta. Locutor amigo nosso, alto, bem alto. Fernando, você é um baita de um corneta. Se quiser falar mal de alguém, é só falar pro Fernando. Eu conto a verdade, eu conto as verdades, eu não falo mal, eu falo verdades aqui. Se quiser falar alguma coisa, é só falar pro Fernando no meio do rádio, o mundo fica sabendo. Nós todos que participamos nessa época, todos inconsequentes, a molecagem era muito grande. Certo. E essa molecagem chegou até ao Papai Noel. Chegou. Aprontaram comigo e aprontamos com eles também, com o Papai Noel, dependendo da época, né? O Papai Noel, na época da rádio, ele andava junto nos flashes porque distribuía doces e balas, né? E daí, primeiro que a gente sacaneava, quando ele mandava mensagem pra gente do rádio e falava assim, viu, acabou a bala aqui, tá? Não chama mais. O locutor entrava ao vivo e falava, gente, o Papai Noel tá na praça tal, cheio de bala, pode ir lá pedir pra ele. E chegava lá, não tinha mais bala. Mas o Papai Noel tinha um sorteio de uma moto. E a moto ia numa carretinha atrás. Tipo um carrinho lá que ficava a moto lá. E a gente colocava o Papai Noel para andar um pouquinho pelo bairro, bem devagarinho, em cima da moto, jogando bala ou fazendo, né, com um sininho. Só que na hora de voltar, ele falava, viu, para aí que eu vou descer. A gente não descia, a gente trazia ele na moto, no vento, até a rádio. Só que passava em lombada, o Papai Noel pulava uns 2 metros de altura da moto e quase caía. Era uma inconsequência, mas Papai Noel merecia, porque muitos deles aprontavam com a gente. Tanto como Papai Noel, como também Rei Momo. Né? Ele era Papai Noel em dezembro. Em fevereiro ele era Rei Momo no carnaval, que era só trocar a roupa. E aí um dia desses, estávamos nós, no trio elétrico, fazendo a festa numa praça, na Vila Hortência, ali onde era o Parque Infantil. E um Papai Noel desses pegou o batom de uma das meninas que estava no trio elétrico, e sempre tinha aqueles chamarizes, né? Aquelas meninas bonitas, e a gente lá, sorteando os brindes, fazendo brincadeira com a galera na rua, né? Ele pegou o batom de uma menina e passou nas minhas costas. Ele queria arriscar todo mundo para sacanear, né? E eu já casado, passou nas minhas costas e eu não percebi. Eu cheguei em casa, um risco de batom de cima e embaixo na minha camiseta, e a minha mulher ficou uma arara, acho que ela estava naqueles dias, mas ficou muito brava. E eu comecei a rir. Falei, viu, como é que pode? Eu falei assim, o batom tá nas costas, será que a menina beijou minhas costas? Não é possível, negócio desse, né? Tirando sarro, né? Porque é óbvio que alguém riscou as minhas costas. Piorou a situação, lógico. Piorou a situação, comecei a rir. Aí voou um relógio de mesa que tinha assim, voou na parede, quase acertou minha cabeça. Aí esse relógio ficou até um bom tempo em casa lá de lembrança, né? Que ela sempre me mostrava, o relógio tá aqui. Agora ele já foi doado, graças a Deus. Essas histórias de carro também são muito interessantes. César Lante já esteve por aqui. Sim. E contou a versão dele sobre uma batida de carro, um carro no outro. Da rádio. Então, como é que foi essa história, Fernando? Eram 2 veículos da rádio da marca Gol.
devidamente personalizados. Estávamos no Guadalajara, voltando de alguma coisa do recreativo, e a gente estava parado numa rua que dá acesso à principal do Guadalajara, que é acho que é a Bayon, alguma coisa assim, que vai até o recreativo. E a gente ia virar para a direita para pegar a Armando Panunzio. Pois bem, chegando lá, eu parei e fui fazer a rampa ali de pé. Aí eu olhei para a direita, não vinha vindo o carro, dei uma saidinha, mas aí eu olhei para a esquerda, estava vindo o carro, aí eu segurei. Nessa, o César achou que eu já tinha ido, ele estava olhando só para um lado, ele falou, já saiu, eu vou também. Ele foi, ele não percebeu que eu parei. Aí ele bateu com a ponta direita do carro na traseira esquerda, na lanterna ali. E aí quebrou a lanterna, quebrou o farol, né? E o doutor Benedito ficou muito bravo, a gente tomou a suspensão. A primeira coisa que a pessoa imagina o que é? Dois locutores, deve estar bêbado, né? Esses dois, sem vergonha. Um bate o carro no outro, deve estar apostando, tirando racha. Mas não, a gente estava trabalhando, voltando. Foi uma desatenção. Coisa que acontece no trânsito muitas vezes, né? Você vai lá, não presta atenção, você acha que a pessoa já foi, não foi. E aí aconteceu isso. Eu estava na frente e ele bateu atrás. Então, se o César bateu atrás, quem bate atrás é culpado. É o César que é culpado. O César que é culpado. Por falar em César Lante, você como um grande corneta, sempre contou a sua versão também da história do show do Titãs. Sim, sim. Como é que foi a história do César Lante? Olha, o César Lante deve ter contado aqui. Ele estava lá e o show do Titãs ia muita gente radical nesse show. Um pessoal bem radical. A gente está acostumado a fazer show. Fábio Júnior era só mulher. Você ia no show, por exemplo, do Roupa Nova, só mulheres apaixonadas. Era tranquilo, você subia no palco, as meninas, né? Ai, a rádio, o locutor da rádio, era muito bom. Agora, o show do Titãs era só maluco, só doido mesmo. E aí a gente tinha que subir no palco para chamar um show. Mas antes disso, lá na frente ficava a viatura distribuindo adesivo. E essa galera não estava nem aí com a gente. Era mais de maioria, era homem, né? E um dia o César Lante foi lá e reclamou. Saiu falando, viu, deram uma pedrada em mim. Aí nós fomos tentar ver o que aconteceu. Alguém jogou uma pedra para cima, só que o César, ele tem uma caixa craniana avantajada, para não chamar de cabeçudo. Ele tinha uma cabeça bem grande, um crânio bem grande. E aí, qualquer coisa que jogasse para cima lá, ia cair na cabeça. A chance de cair na cabeça do César Lante era de 99%. Então, o César Lante nem pilota a moto hoje em dia porque ele tinha que mandar fazer capacete. Ele era adaptado, né, para ele, não cabia nele. Ele é uma pessoa muito inteligente, uma cabeça grande. E aí, caiu na cabeça dele e machucou. E aí, isso virou piada na rádio, porque a gente falava, né, que... mas se jogar para cima vai cair na cabeça. E aí tinha shows era uma coisa de louco, assim, né? O show na rádio, gente, era assim. 15 dias antes do show, já começava a anunciar o show. Aí você tinha que, se você tinha celular, você tinha que desligar. O telefone da sua casa não atender mais. E o da rádio também não atender. Porque todo mundo... Sabe aquele parente que nunca liga para você e você só vê ele em velório? Ligava. Oi, tudo bem? Como é que você está? Oi, tem como arrumar um convite para mim do show? E a gente sorteava os convites da rádio. E aí, coitados ouvintes, a gente tinha que... Não é? Você fez muito jabá com isso aí, Fernando? Tinha às vezes, né? Porque você sempre tinha um preferido, outro, um parente, quando era solteiro, né? Na época ela namorava, ela falava, minha irmã quer ir no show, aí você tinha que dar um jeitinho, mas hoje em dia é mais difícil, que é tudo sorteio é feito. Mas eu gostava de pelo menos alguns dar para os ouvintes, porque o ouvinte ficava feliz de ganhar o ingresso da rádio, né? Eu brigava por isso, né? Muitas vezes. E bolo, então? Todo dia tinha o sorteio do bolo do aniversariante aí. Viu, aniversário do fulano hoje. Você não dá o bolo para ele, eu falei, viu, mas o pessoal liga na rádio, eles querem ganhar o bolo, deixa o pessoal ganhar o bolo. E aí era uma briga eterna, né? Que tinha as telefonistas também, né? Que a gente sofria com elas lá também, né? O que tem essa história das telefonistas, Fernando? As telefonistas, teve uma delas lá que elas eram geralmente guardinha mirim. E eram muito simples, muito humildes. E uma delas estava com uma infestação capilar de piolho. E ninguém chegava perto dela. Você está rindo, Luizinho? E ninguém chegava perto dela. Aí nós chegamos para uma das meninas que trabalhava na rádio, na promoção, né? Que hoje trabalha na Câmara. Você sabe bem quem é? E falando, viu, você não pode conversar com essa menina, você que é mulher. Imagine eu chegar e falar assim, viu, você está com piolho. Então aí foi lá, foi falado como é que ela faria o tratamento para acabar com aquilo. E na verdade, é porque eram pessoas muito humildes, muito simples, a gente queria ajudar, né? Mas só que ficou uma coisa estranha, porque como é que você ia chegar perto da menina
A menina anotando o nome de quem ligava lá para ganhar prêmio, pedindo música, e a menina com piolho. E a gente via os danadinhos andando. São histórias que eu tenho que contar, gente. Acontece. Mas hoje a gente ri, mas na época era muito triste, porque era uma situação que você não tinha como contornar. Chegava para um e falava, e agora? Como é que nós vamos falar para ela? E agora? Quem vai falar? Eu não vou. Vai você não, eu também não vou. Aí nós chegamos na nossa amiga lá, falamos, você vai com jeitinho com ela, conversa, explica a situação, né? Você lembra disso, né? Você lembra? Lembro. O duro é que a gente ficava com coceira só de pensar nisso, rapaz. Fernando Carriel, você foi... Fernando Carriel, você sempre aprontou muito com os meninos do rádio, mas também tinha vingança, né? Tinha. Qual é a história do carro que você tinha, um chevetinho verde? Então, um amigo nosso tinha um Chevette, e o Chevette era bem velho. Um Chevette 80, nós estávamos nos anos 90, tinha já uns 13, 14 anos o Chevette. E a parte de trás do porta-malas, ele não tinha um miolo, o miolo caiu, sumiu, e aí a pessoa abria com a chave de fenda. E o pessoal foi lá um dia e um amigo nosso, e colocou o lixo todo da rádio lá. Tanto a parte do escritório de papel, quanto a parte da cozinha, que tinha resto de comida, um monte de coisa. E eu andei com aquilo lá uma semana, e o cheiro do carro, e eu não sabia o que era, e não estava chovendo, na época, porque quando chovia, meu Chevette entrava água embaixo. E aí o carpete ficava meio cheiroso, assim. Aí eu falei, mas será que tá fedendo esse carro? Tá fedendo esse carro, eu não sabia o que era. E aí, fui lá para lavar o carro, para tirar o cheiro, o rapaz abriu para limpar atrás lá, falou, ó, viu, tá cheio de lixo aqui, ó, tem até bicho andando aqui, tinha coró andando lá. Eu falei, já sei quem foi. Foi um amigo meu que era operador de som da rádio. Certeza que foi ele. E aí chegou lá, óbvio, né, todo mundo rindo. Aí a gente tinha vingança. Aí a gente encheu de papel higiênico um dia o carro também, e na roda do carro, e ele não conseguiu tirar tudo, grudou tudo, e ele andava com papel higiênico. E eu ainda coloquei, trocar a grama na rádio, o Fusca que ele tinha, eu abri a tampa da frente e enchi de grama, das toceiras de grama lá. Ele andou também uma semana com a grama lá. E teve a do Caju também, que nós enchemos de post-it o carro dele, lembra? E também grama, né? E grama. Lembra do post-it que nós colamos lá? Eu não estava nisso, eu tô Você não lembro. estava nessa? Nós enchemos de post-it o carro dele. E você também foi um grande cara que gostava de assustar as pessoas. E tinha lá um funcionário que tinha um carro e deixava a chave vacilando no estúdio da rádio. Como é que foi essa história, hein? Gente. O falecido funcionário, o Romário, saudoso, ele tinha um Chevette. E eu tinha um Chevette também. A minha chave abria o carro dele, abria e ligava. E ele tinha um alarme. Mas uma pessoa falou, o alarme é tal lugar. Eu falava, então, como ninguém sabia, só essa pessoa sabia, nós fomos lá, ligamos o carro dele, desligamos o alarme, colocamos na rua do lateral da rádio. E quando ele voltou, eu estava no estúdio. Ele chegou, Fernando, o meu carro não está na porta. O que vocês fizeram? Eu falei, eu não estou sabendo de nada, cara. Estou aqui. Não, e é aquele negócio, falei, e sério? Falei, não, acho que roubaram o seu carro, não vi. Cara, não vi o que aconteceu. E chamamos lá o coordenador da rádio, e o coordenador falou assim, não, também já estava sabendo disso. Não, nós vamos levar você na delegacia, fazer o BO, vem comigo. E ele desesperado, quase chorando. E aí, no sair da rádio, a hora que virou a rua da esquina, o carro dele parado lá, ele gritou, para, meu carro tá aqui. E aí ele foi lá pegar, e aí a gente deu muita risada e zoou muito. O Romário também gostava de aprontar com a gente, muitas vezes, esse locutor. Aliás, assustar as pessoas da rádio era uma coisa que a gente gostava de fazer, que tem a história do Pardal, né? Que é do quadro. Pardal é clássica, né? Que ele tinha muito medo de trabalhar sozinho também, a gente entrava no estúdio e mexia o quadro, que ficava no aquário, e ele dentro do estúdio via o quadro balançando, e a gente se escondia. E tem um locutor também de Sorocaba, que trabalhou com a gente, que no advento, no dia que faleceu Salomão Pavlovski, ele foi trabalhar, foi enterrado no dia, à noite ele foi trabalhar 10 da noite, às 2 da manhã na Rádio Vanguarda. E esse locutor, grande, forte, um negro forte, amigo nosso, muito amigo nosso, trabalha até hoje em rádio. Você olha para ele, parece um armário, mas é uma moça, assim, para tratar, né? Tinha muito medo de assombração. E nesse dia começou a dar uns estalos. No dia que o Salomão foi enterrado, começou a dar uns estalos no transmissor, e ele ouviu
e sozinho à noite na rádio, ele desligou o transmissor e foi embora às 10h30 da noite, desligou a rádio, de medo e assombração. Ele vai vir aqui também? Deve vir, sim, deve vir contar essas histórias. Convide para ele contar isso aí, viu? Agora, Fernando Carriel sempre teve problemas, sempre foi muito competente na sua atuação no rádio, mas teve sempre um grande problema que era acordar. Sim, sim. Eu morava perto da rádio, então o que eu fazia? Eu entrava às 9 horas, eu acordava 8h30. Eu chegava às 8h55 na rádio para entrar no ar, né? Para mim era tranquilo, né? Mas muitas vezes você sempre acabava... de pijama, às vezes, né? Às vezes ia de pijama, com rabela nos olhos. Mas a verdade é que, por ter essa facilidade de morar, eu morava perto da rodoviária e a rádio era um pouquinho para cima da rodoviária. Então, para mim, era de carro, ainda eu tinha o Chevette, eu saía de casa, subia Juscelino, virava, na época podia virar ali, depois do centro médico, não dava 5 minutos. Então, eu saía de casa faltando 8h55, ou para entrar na rádio. Só que daí, como eu era um cara mais ligeiro, eu deixava gravado a abertura. Na época que foi implantado a computação, né? Entrou o computador, na verdade era um DAT, né? MD. É um MD. Eu fui no estúdio, gravei, no próprio estúdio nosso que gravava lá em off, e eu gravava, por exemplo, uma segunda-feira, eu gravava: olá, bom dia, segunda-feira, vamos começar a semana com muita alegria, alto astral, e aí, Ipanema, e aí deixava lá. A moça que ficava no jornal, coordenando o jornal, ela já sabia mexer, operar a mesa de som, e aí ela via que eu não chegava, o que ela fazia? Ela colocava ali a minha locução e tocava a música ali. E nessa hora eu já tinha chegado na rádio, eu estava esperando acabar o jornal. E eu ficava no fundo da rádio tomando café com a galera. Porque tinha um cafezão da Real, ia todo dia. Pão da Real, uma delícia. E mais presunto, mussarela, café com leite. Aí eu ficava lá tomando café. Numa dessas, Francisco Pagliato Neto, né, chegou lá, olhou no estúdio pelo vidro, eu falando, mas a moça operando a mesa de som. Aí ele fez assim: cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Aí ela falou: tá lá no café. Aí nessa, gente, ele foi lá: Fernando, você não tem jeito mesmo. Você gravou a sua abertura da rádio. Não me faça mais isso. Não, o jornal acaba 9h10, 9h05, então até eu esperava, então eu fico aqui tomando café. E você usou dessa prática também em outras emissoras em que você ia trabalhar de domingo, é isso? Sim. Trabalhei numa rádio chamada Rádio 10, que pertencia a Teodoro Mendes Júnior, Teodorinho. E aí os caras me colocavam no horário lá, que era das 11 da manhã no domingo às 3 da tarde. O horário eu perco o almoço do domingo. Eu falei assim: caso uma macarronada, eu falei assim: não. Eu deixava o computador programado com todas as músicas, saía da rádio, fechava a rádio, pegava meu carro, ia em casa, almoçava, e ouvindo a rádio, se não parava nada, voltava para lá e pronto. Tava lá tudo bonitinho, a hora certa passava, tudo certinho, não tinha nenhum problema. Até um dia que alguém viu, né? Chegou na rádio e falou: mas cadê o locutor daqui? Aí não tava lá. Mas é normal, isso aí era uma coisa que eu fazia sempre. E o Fernando sempre foi de comer bastante também, comia no café da manhã, almoçava. Tem uma pessoa que colocou um apelido em você, que você era muito magrelo, é isso? Então, eu comia bastante, mas não engordava, né? Então eu estou com uma barriguinha aqui. Mas o apelido eu não lembro, o pessoal chamava Não, eu não lembro, mas o pessoal zoava muito, né? Porque eu tinha digamos assim, eu comia muito, mas eu não engordava. Meu. Fernando, você, um grande corneta do Rádio Sorocabana, não deixava passar absolutamente nada com ninguém. Aprontava com todo mundo, inclusive com quem você ia acordar de manhã quando precisava um operador emergencialmente. Aprontava até na casa do cidadão, é isso? Sim. Nós tínhamos um operador de som que dava muito trabalho, sabe? Uma pessoa que ele tinha uma vida um tanto quanto desregrada, fazia uso de bebida alcoólica muitas vezes à noite e aí não acordava o dia seguinte, né? Ou quando precisavam dele na rádio, ninguém conseguia contato com ele. E aí o doutor Não tinha telefone, não tinha nada. Né? O doutor Benedito falava assim: você sabe onde ele mora? Eu falei: sei, já fui levar, né, várias vezes essa pessoa lá, e era da região do Cerrado. E aí eu ia para acordar essa pessoa, e chegava lá e estava mais dormindo forte mesmo. E aí eu acordava ele bem suavemente: levanta, vagabundo, vai trabalhar. E essa pessoa... Tanto que depois, de tanto problema que deu,
O doutor Benedito acabou arrumando uma casa para ele na rua da rádio, para ele não ter problema mais de acordar. Porque, na verdade, ele era operador de som, DJ, e trabalhava na noite. E, às vezes, ele ia muito tarde dormir. Aí não conseguia acordar cedo, muitas vezes, para fazer a operação, né? A técnica do jornal da rádio. E aí acabou esse problema. Começaram outros. Mas esse problema de chegar na rádio acabou, né? O duro morar perto da rádio é que... Na rádio tinha uma cópia da chave e sempre que esse cidadão acordava, nesse sentido, a geladeira dele já estava cheia também, né? Então, como ele morava sozinho, foi arrumado uma casa ali para ele morar na rua da rádio, chegava lá, tinha cueca na geladeira, coisa estragada, comida estragada. A casa era terrível. Imagina a casa de um cara solteiro, meio relaxadão. Aí era largado, meu. Solteiro, meio, né, gostava de uma farra. Teve um episódio que a televisão dele não funcionava. Ele jogou do segundo andar o tubo da televisão e fez uma explosão na rua. E na rua da rádio morava o dono da rádio também. E aí ficou sabendo, né? O segurança falou e tudo mais. Sempre deu trabalho. Mas essa pessoa vai vir aqui também, viu? Essa pessoa vai falar aqui também nesse projeto aqui de Rádio Memória. Fernando Carriel, você também, além de radialista, além de professor, também participava de algumas situações aí de projetos, né, fora da cidade, com o trio elétrico da Rádio Ipanema. Tem boas histórias? Sim, sim. Olha, a gente com o trio elétrico fazia carnaval, divulgação de igreja, divulgação de supermercado, de eventos, e muitas vezes precisava do locutor em cima do trio elétrico. Só que eu sempre fui assim um cara meio largadão, né, na locução, né? Então eu estava lá fazendo a campanha, por exemplo, do supermercado na Grande São Paulo, com o trio elétrico, que a gente ganhava parte para fazer isso aí, sempre tinha uma renda extra, né? A gente queria ganhar um dinheiro a mais. E, é claro, um dia eu estava lá e passou um galho de árvore, tomei uma na cabeça e o microfone voou no chão e era com cabo. A sorte que ele bateu no chão, fez um barulhão e eu peguei de volta. E eu tinha essa mania também de pegar o microfone, quando eu via um cachorro, eu imitava cachorro, os cachorros saiam correndo, assustava as pessoas, tirava sarro, você é magrão, é aquele tipo. É uma coisa que hoje não é politicamente correto, né? A gente, na época era normal, né? Mas hoje não é muito legal. Aliás, não é nada legal você fazer isso, mas a gente brincava com a característica das pessoas físicas para chamar a atenção do trio elétrico e tudo mais. E quando esse caminhão era utilizado para o trabalho, depois tinha que levar as pessoas em casa também, tinham grandes emoções, né? Sim, sim. Quando as pessoas me deixavam em casa, depois do dia de trabalho, eles paravam na porta de casa, buzinavam, faziam estardalhaço, saíam na janela do carro gritando: olha aí, ó, o vagabundo do Fernando, estava na zona, esse sem vergonha, ele não presta. E gritava, e a vizinhança saía, e os caras saíam buzinando. Era uma vergonha. Você nunca podia pedir para alguém te levar na porta da sua casa com o carro da rádio ou com o trio elétrico. Com o trio elétrico era pior, porque os caras ligavam o som para a vizinhança inteira ouvir ainda. Era terrível. Você virava e ficava falado na rádio, viu? Você também teve uma viagem para a praia com toda a equipe para fazer parte de um projeto verão. Também foi emocionante, é isso? Sim, sim. Nós tínhamos um projeto onde no verão nós íamos às piscinas ou nós íamos à praia, em Mongaguá, que era o reduto dos sorocabanos. E aí, todo o projeto montado, tinha um hotel para nós ficarmos lá, tinha as apresentações no palco, o trio elétrico estava lá também e tudo mais, só que a equipe que foi mandada era da bagunça. Era muita bagunça, gente, vocês não têm noção. A gente chegava lá, entre outras coisas, um dos amigos nossos que foi, ele comprou uma prancha de surf e não sabia surfar. Ele queria entrar na água para surfar. Um cara grande, por Um cara grande, alto, magrão, e chegou com a prancha de frente para a água. E aí veio uma onda, ele tomou uma na cabeça, que ele largou. A prancha ficou na rádio anos, você lembra? Até venderem a prancha. Ela ficou anos guardada, porque ele não acredita, ele nem quis mais saber da prancha de surf. Esse mesmo locutor, que era locutor, mas era repórter do jornal, que foi com a gente, ele foi para fazer as matérias do jornal. Teve uma rebelião na Praia Grande e ele queria pegar o trio elétrico e ir até o presídio para fazer matéria. É um absurdo. Um cavalo de Troia, né? Sem contar que, na madrugada, gente,
pessoal pegava quem tomava banho e jogava para fora do quarto e deixava pelado no corredor. Vários amigos nossos sofreram. E o hotel tinha, além da gente, tinha os artistas, cantores que iam se apresentar, músicos que iam se apresentar nesse projeto de verão, estavam todos hospedados lá. Você imagina a situação de uma pessoa estar pelada, nua mesmo, no corredor do hotel, porque trancaram ele para fora do quarto, à força. Tanto que não foram nem aceitos no ano seguinte. No ano seguinte, cortaram, cancelaram, porque foi muita bagunça. Você tem uma base, gente. Um dos locutores, que era o Caju, ele vai contar. Ele vai vir aqui ainda? Já veio? Ele contou que ele estourou o cárter do carro? Sim, sim. Gente. Ele foi passar num rebaixado lá, de passar água assim, estourou o cárter do carro. Teve que voltar de guincho. Foi um negócio de louco. Imagina o nível do pessoal. Ô Fernando, os ouvintes de rádio têm uma imagem, criam uma imagem do locutor, sempre rico, milionário, né? Bonito, elegante. Você já teve alguma situação assim com ouvintes que chegaram e falaram: ah, você é o Carriel? Já, várias. A pessoa não tinha rede social, não sabia quem era. Não tinha ido num show para ver muitas vezes. Aí chegava lá, via esse esqueleto aqui, magricelo, assim. A pessoa para ser educada, sabe o que ela falava? A maioria falava assim: ah, você é o Fernando? Ah, achei que você fosse um pouquinho mais forte. Ou o Caju: ah, achei que você fosse um pouquinho mais alto. Ou seja, a gente não tinha um padrão de beleza, mas as meninas se apaixonavam pela voz, muitas vezes. E houve casos como o do César Arlante, que ele trabalhava, às vezes, na rádio à noite, das 6 às 10 da noite, e ligava as meninas, ele atendia, a pessoa confundia a voz, falava: é o Fernando Carriel? É ele mesmo. Ah, Fernando, eu ouço você, queria te conhecer. Não, vamos marcar um encontro então, vamos lá no shopping, na frente do cinema. Ele marcava encontro em meu nome. E depois, no dia seguinte, a pessoa ia na rádio me xingar: ah, seu tratante, você marcou comigo e me largou lá. E eu falava: mas não marquei nada com ninguém, eu era casado. Muitas vezes o cara... A pessoa chegava lá me xingando, aí eu vi o César dando risada. Falei: que horário que você marcou, que você falou comigo? Eu falei com você à noite, ontem, antes de ontem, você marcou comigo lá no shopping. Eu falei: não, moço, quem trabalha à noite é o César. Não, mas eu perguntei, era o Fernando Carriel, falou que era você. Falei, ah, tá, não tinha como explicar, né? Já estava feita a lambança. Aí eu falava: César, não faça isso, cara. A pessoa perguntou o meu nome, eu falei que era: ah, você é o Fernando, sou eu mesmo. Falei: ah, eu vou sacanear com esses caras também. Aconteceu muito a troca de nomes entre você, Fernando Carriel, Anderson Santos, o César Arlante e Walter Calles, né? Tinha uma troca muito grande de nomes. Até hoje. Tem gente que me vê na rua e grita assim: ô Anderson, beleza? Eu respondo: beleza. Ou então o pessoal me chama de Walter. Ô Walter Calles, tudo bem? Falou: beleza. Ô, Walter é um pouquinho mais alto, o narizinho é um pouquinho maior que o meu, mas é a mesma pessoa. Trabalhamos juntos. Ah, você é o Fernando. Eu confundo os dois, o Fernando com o Walter. E confundem mesmo, né? Eram nomes na época, gente. Parece que não, mas quem tem essa faixa de 38 a 60 anos, que viveu essa época do rádio, às vezes eu chego no supermercado, se eu estou no caixa e a pessoa de trás ouve eu falando, bate em mim e fala assim: ó, você que é o Fernando Carriel? Ah, eu reconheci pela voz, eu ouvia você na rádio. Até hoje lembram da gente, do nome, porque nós tínhamos o nome, nós éramos celebridades na época. Artistas. O que são os youtubers hoje, essas coisas. A gente era artista mesmo, a gente ia num lugar, o pessoal falava: ó, aquele é o locutor da rádio. Mas o salário... Já tinha mesa, já tinha tudo liberado, né? Já. Convite para tudo. Acesso fácil. A gente teve anos aí de glamour mesmo, né? Mas, gente, a gente não era rico, milionário. A gente tinha um salário, sobrevivia. Alguns tinham até outro emprego, porque eu era professor também. Outros também trabalhavam em outros lugares. Mas o rádio era como uma profissão normal, qualquer. Não sei hoje o salário. Quanto está o salário do locutor hoje? Uma base, uns 3 mil? 3,5? Por aí. É um bom salário até, né? É um bom salário. A pessoa consegue sobreviver sozinha. Se tiver família, tá lascado. Fernando, você deixou um pouco o rádio, mas continuou fazendo outros produtos aí. Lógico que dentro da mesma linha, só que agora com imagem, fazendo... Bingo. No campo de futebol. Campo de futebol. Olha, eu parti para outro lado. Como eu já estava na locução, eu fui fazer bingo. Um dia, quem fazia o bingo aqui em Sorocaba era o Babu.
E o Moreto também. E o Moreto. Aí o que aconteceu? O Babu um dia foi pescar, que é pescador, e aí me chamaram assim, olha, o Babu não vai poder fazer, você pode falar, nunca fiz. Eu ia no bingo marcar, ver se eu ganhava um carro lá, eu gostava, sempre gostei. Aí eu falei, vou, né, na locução, você me explica como é que eu faço. E eu fui fazer com o Pedro Roberto Pereira de Souza, o Pedrinho, que trabalhava na época do Clube Atlético Sorocaba. Do Panatron. Do Panatron. Fui fazer o bingo lá, ele me explicou e eu fiz o bingo, tranquilo, né, meio com medo, mas fiz. Aí depois disso o São Bento também, a quem organizava o bingo do São Bento me chamava. Aí eu fazia um mês o bingo do Atlético, um mês o bingo do São Bento e fui fazendo bingo. Disso daí também, tinha uma época que veio a televisão. E aí tinha o João da Charme, que na verdade chamava José Carlos, né? Não era nem João o nome dele. E ele fazia os comerciais da Charme e eu falava, ô João, coloca eu num comercial aí, eu sempre tive vontade de aparecer na televisão, queria aparecer. Poxa, ele fazia o comercial, aparecia no horário nobre, né? Aparecia no SPTV, no Jornal Nacional, na novela. E um dia me chamaram para fazer o comercial da Charme. E foi muito legal. Comecei a fazer coisa de televisão, que eu sempre quis fazer também. Né? Vocês têm aquele sonho também. Aí eu fui migrando do rádio para a televisão. E aí, depois de muitos anos, o bingo de campo foi proibido e trouxeram o bingo para a TV, que é esse sorteio que tem até hoje, né? Que chama Super Cap aqui em Sorocaba, em Campinas, onde eu faço até hoje, chama Vida Cap, na Band, lá em Campinas. E aí eu comecei a fazer isso daí, esses bingos. E também, paralelamente a isso, eu comecei um programa na TV a cabo de vendas, tipo Shop Tour. E eu fazia um programa de vendas, que foi muito bom durante muitos anos, enquanto a TV tinha um atrativo. Com o advento da internet, das redes sociais, a TV foi ficando um pouquinho de lado nesse sentido e a divulgação passou a ser maior nas redes sociais. Aí eu migrei também para Facebook, YouTube, Instagram, onde tem até hoje vídeos que eu faço nesses canais aí. Aí eu tenho um canal no YouTube de roupas e de fabricantes do Brás, que eu faço para o Brasil inteiro. Eu tenho um canal de viagem, como eu viajo um pouquinho para fazer esses vídeos, eu tenho um canal só de viagem, que é o Viajando com o Fernando, onde eu mostro avião subindo e descendo, aeroporto, trem, metrô, dicas de passeios, né? E fez também um pouco de futebol varziano aí com... Isso era o futebol varziano eu fazia como hobby. Gente, narrar um jogo de futebol é uma coisa seríssima. Você tem que estar preparado, você tem que ter conhecimento sobre os times, sobre o campeonato. Mas, em Sorocaba, era tudo meio tranquilo. TV Metropolitana é uma TV que, hoje eu descobri que ela era ilegal. Ela nunca existiu. Você sabia disso? Sim. A TV Metropolitana nunca existiu no papel. Ela foi uma TV ilegal. Eu trabalhei ilegalmente, então. Mas a TV funcionou há muitos anos. Ela não tinha uma concessão. Colocaram ela no ar aí e ficou. E aí eu fazia o jogo de futebol da Várzea ou do São Bento, não é? E na Várzea eu fazia com o Nerci José. Uma grande figura. Uma grande figura. Ele contratava algumas pessoas e ele nem pagava a gente ia lá por hobby mesmo, né? Um pastel, um caldo de cana. Ganhava um lanche, um churrasco com o jogador no final do jogo lá. E aí, Nerci José Caetano. E ele ia lá e ele falava mais ou menos assim. Ele era um comentarista, mas ele era muito profundo conhecedor de futebol, presidente do Paulista lá, da Vila Angélica. E ele narrava os jogos. E aí, uma câmera, um microfone, a câmera e a fita dentro, ela ligava a câmera e começava a falar. No intervalo desligava e ligava de novo no segundo tempo. Não tinha edição, não tinha VT do gol, não tinha replay, não tinha nada. Então, se você perdesse o gol, você perdia, você não sabia o que acontecia. E a gente acabou muitas vezes perdendo o gol, porque a gente narrava o jogo e era uma zoeira, passava uma menina... O câmera já falava, viu? Olha lá a beleza da mulher brasileira e tal. E aí, Nerci? Realmente, a menina é muito bonita. E olha aí passando. Olha o gol, Nerci! E aí saiu o gol enquanto a câmera estava mostrando a menina passando. Era um absurdo. Mas as pessoas assistiam, né? E gostavam, que era a várzea, era a pessoa do bairro, dos amigos. E até hoje as pessoas comentam sobre isso. Cruzeirão. A gente fazia jogos do Cruzeirão. E o Cruzeirão era assim. E a gente tirava muito sarro do jogador. Tem um jogador que chamava Sacatrapa. Só que ele não gostava que falasse esse nome. Nerci José, o Sacatrapa. Ai, não fala esse nome que ele não gosta. Ô, Nerci, mas está aqui marcado aqui, ó, Sacatrapa. Ai, mas não fale esse nome, Fernando. E o Nerci, ele fala desse jeito até hoje. Polidão.
Fernando, rapaz. você trocaria tudo isso que você viveu se tivesse hoje um horário de rádio para você fazer e que te desse grana para o seu sustento? Ah, eu queria viver tudo isso de novo. Não, olha, o que eu vivi foi uma experiência. Aliás, minha mulher nem deixa eu trabalhar mais em rádio. Eu não trocaria. Se falar para ela assim, olha, tem um horário na rádio, ali me chamaram, não. Ela fala, não, rádio você não vai. E tem um motivo, ela tem um motivo. O rádio, a pessoa não vê. Ela imagina, visualiza, ela faz uma imagem. E aí, a mulherada liga na rádio e fala, ai, você é o locutor, ai, tô aqui ouvindo você, manda uma música para mim. E ela se apaixona e vai atrás do locutor na rádio. É uma coisa, na televisão vê, aquele cara esquisito já vê, já desanima. Né? Mas a rádio tinha essa magia da pessoa imaginar as coisas. Na rádio, a gente conseguia fazer de uma caneta um brinde, um carro 0 km. Você fala, essa caneta personalizada, incrível, todo mundo querendo ganhar essa caneta, ligue agora para a rádio que você vai concorrer a uma caneta da Ipanema. E ligavam centenas de pessoas para ganhar uma caneta, porque a gente fazia aquele objeto simples se transformar numa coisa, com a comunicação, com a gente falando isso aí. E era a mesma coisa. Se você chegasse lá no rádio, quando era solteiro ainda, e falasse assim, essa música vai especialmente para fulana que está lá no bairro tal. Ah, a pessoa já apaixonava. Aí ficava ligando, ia na rádio, e aí chegava lá, não era aquele padrão de beleza que você gostaria que fosse. Só a cabeça, né? Só o cidadão, só o corpo e a cabeça. Você sabe que teve com o trabalho da Cacique, tem uma história engraçada. A menina ligava na rádio, e já tinha acontecido na Metropolitana de um rapaz receber a ligação e falar assim, ó, viu? Tem uma menina que liga na rádio aqui, ela é horrorosa, só que a voz dela é uma delícia de ouvir. E aí você se embala, e ela veio na rádio, é uma menina horrorosa de feia, não caia nessa. E a menina ligou na rádio e falou, eu moro em Santa Rosália, porque não sei o quê, e é mesmo papinho, assim, falei, essa aí é aquela. E aí eu, escovando, falei, não, eu já tenho namorada, não sei o quê, e nem tinha na época. E aí, ela falou assim, não, porque meu pai é gerente regional do Banco Nacional, eu vou te mandar aí um boné do Ayrton Senna, uma camiseta. Falei, claro, pode mandar. Falei, mentirosa, não é nada, isso aí, né? Dia seguinte estava tudo lá. Falei, meu Deus, é ela mesmo. E a menina era muito bonita, estilo modelo. E aí, já tinha despachado, aí nessa eu falei, olha, tem um irmão em casa lá, tem uns 15 anos, você não tem irmã? Eu tenho irmã aqui de 14. Vamos ajeitar. O meu irmão chegou a sair com a irmã dela. E eu vi a foto, a irmã dela era muito bonita, fazia comercial, fazia fotos para revista. E nessa eu dancei, né? Que você às vezes acredita que a pessoa, pela voz, é uma coisa no telefone, depois você vai ver a outra. E todo locutor já passou por isso. É por isso que a dona Maria não deixa você trabalhar no rádio, né? Não, porque ela acha que a rádio, mexe muito com o imaginário das mulheres e ela também, quando está com... Teve um caso, estava no Extra em Santa Rosália. Aí me chega uma menina, 2 meninas atrás de mim na fila, a Maria empacotando as coisas, a menina chegou para mim e falou assim, esse é o Fernando Carriel, sou eu mesmo. Você namorou uma amiga minha. A minha mulher na hora falou, opa, como namorou? Namoro 10 anos. Ele, como é que ele namorou? Falei assim, não, acho que eu não namorei não, hein? E o medo... Com certeza. Eu falei assim, mas não, você namorou uma amiga minha? Eu falei, mas qual o nome dela? Ela falou o nome. Onde que ela morava? Ela morava na Pereira da Silva. Eu falei, não, ela namorou o Walter Calles. Inclusive, ela está no meu álbum de casamento, que ela foi junto de madrinha. Então eu confundi você. Daí a minha mulher já ficou tranquila. Senão já não ia dormir em casa, né? Falei, como que eu namorei? Rapaz, tá louco? Tá doido? Fernando, você já viveu bastante coisa no rádio, grandes histórias. É o maior corneta do rádio sorocabano. Está aqui na média, entre os maiores. Fernando Carriel. Fernando, você já viveu muitas histórias. O que você imagina do rádio para os próximos anos? Todas essas histórias que você contou já quase não existe mais dentro do rádio sorocabano. O que você imagina para o rádio nos próximos 100 anos? Tem uma rádio aqui em Sorocaba que não deixa nem o locutor andar com o celular dentro, não deixa nem fazer uma selfie. É um absurdo um negócio desse. Tem uma rádio em Sorocaba que não deixa... Imagina uma rádio... O jeito que a gente vivia a rádio naquela época, hoje, não se aplica hoje com as regras rígidas de uma rádio, que é uma rádio que foi muito chata.
em tudo, né? Não vou nem citar o nome dessa rádio. Aliás, eu fui reprovado no teste dessa rádio. Você acredita nisso? Eu fui reprovado no teste porque o cara que fazia o teste acho que não gostou de mim. Ele gostava de outros rapazes. O cara que fazia. Você sabe quem é. Você sabe quem é. Eu não vou falar. Mas, gente, rádio é um ambiente descontraído. Rádio é um ambiente de alegria. Não pode ser um negócio fechado, onde você tem que seguir ali certinho, não pode sair do estúdio, não pode ligar um celular. Que absurdo. Se você tiver assistido, você vai saber que rádio que é. Eu sei que eu nunca vou trabalhar aí mesmo, então não tem problema. Eu não vou falar o nome, mas, gente, rádio tem que ser descontraído, porque o que está dentro da rádio vai para fora, o espírito da rádio. Tanto que rádios que foram sucesso em Sorocaba é porque tinham essa zoeira organizada dentro. Ipanema, Nova FM, a 103. Essas rádios fizeram muito sucesso porque tinham uma equipe qualificada, profissional, que sabia trabalhar quando tinha que trabalhar, mas sabia brincar também dentro, levar um ambiente agradável. Agora, esses amigos dessa rádio que você conhece, eles são muito chatos. Pensa num povo chato. Rádio, gente, você quer fazer sucesso? Comece pelo ambiente de dentro. Agora, o que eu vejo para o rádio é o seguinte. Certa vez eu estava trabalhando no Senac, dando aula, e levei uma amiga nossa, que você conhece profundamente, que foi lá dar uma palestra. A primeira coisa que ela falou para os alunos meus que estavam lá, gente, rádio não tem futuro. Eu falei, mas eu estou num curso de radialista, estou formando locutores, como é que eu falo que o rádio não tem futuro? É claro que tem, basta querer. Ou a pessoa entra em casa, no carro, liga o rádio para ouvir, a rádio mudou, ela é mais informativa, é mais dinâmica, ela tem a participação ao vivo via WhatsApp, tudo se transforma. A rádio não morreu e não vai morrer. Porque falaram que quando vinha a televisão, o cinema ia morrer. O cinema não morreu. Quando viesse agora o streaming, o Netflix, a TV vai morrer. Não. Divide um pouco o público, divide, mas não morre. E o rádio também não vai morrer. A pessoa vai ouvir musiquinha dela ali no aparelhinho dela, no celular ou num pendrive, mas não vai substituir o rádio. O rádio vai continuar. Pode dar uma cambaleada e dependendo da rádio, sim ou não. Então depende do estilo. Eu sempre fui a favor, e se eu voltar para uma rádio hoje, vai ser assim. A rádio tem que ir onde as pessoas estão. Não adianta você ficar fechado ali. A rádio tem que ir atrás do público, tem que cativar o público. A pessoa tem que ouvir a rádio porque ela gosta da rádio e do comunicador. E eu falava isso para o Caju. Falei, Caju, faça o seu nome. Porque quando você sai de uma rádio para outra, as pessoas vão ouvir o Caju, não vão ouvir a rádio. E até hoje isso acontece. Muita gente liga de manhã o rádio para ouvir o Caju ou para ouvir outro locutor. Então, é a diferença do locutor para o comunicador. E você, que quer ser comunicador, a primeira coisa, tem que ter humildade. Humildade, tratar todos de maneira igual e atender bem o seu público. Que era outra coisa que o Caju sabe que eu falo para ele. Eu falava para ele, Caju, atenda todos. Porque na época que ele era jovem, o Caju tinha uma mania. Ele só ia onde estavam as menininhas bonitinhas. Eu falava, Caju, a rádio é feita de meninas mais de obesas, de grau social, pobre, rica, dentuça, não importa. As bonitinhas já estavam lá e ele ia lá. Atenda todas as ouvintes e todos os ouvintes. Eu era o cara que um carro parava do meu lado e buzinava pedindo adesivo, eu encostava e entregava o adesivo para a pessoa. E a pessoa até hoje encontra comigo e fala, uma vez você, Fernando, parou para me dar um adesivo. Um adesivo. E essa pessoa até hoje tem essa gratidão, tem esse reconhecimento por mim, mas eu não sabia que isso ia ser assim. Isso é da minha índole, de atender bem as pessoas. Né? Então, se você quer ser locutor de rádio, ou se você é empresário de rádio, atenda bem o público, vá onde o público está e atenda esse público. O rádio tem futuro? Tem, desde que ele abrace a comunidade, abrace as pessoas, leve a informação e leve essa credibilidade, esse carisma, esse carinho para todo mundo. Eu acredito nisso. Uma rádio fechada, só tocando música ali, vai ser mais uma. Essa é a minha opinião. E por falando em humildade, para encerrar aqui, Fernando, você até brigou com a direção de uma emissora de rádio porque não queriam deixar a ouvinte entrar com um cachorrinho na mão, é isso? Foi. Dia de visita, eu sempre fui muito democrático. Todo mundo podia entrar. Tanto que no meu horário,
tinham muitos deficientes mentais que iam lá. Pessoas com deficiência leve ou maior, você lembra disso? Ia Luizinho, cantar, inclusive, lá, né? Tanto que você até ajudava o rapaz lá, ele fez um disco para ele, gravou no estúdio, porque ele achava que ele era cantor, na mente dele, na deficiência dele, não é? Ele era interno de um hospital psiquiátrico, ele saía durante o dia. E ele ia no meu horário. E o dia que eu não estava lá, ele não entrava no estúdio. Ah, o Fernando Carrel não está? Eu não vou entrar. Isso é fato. Porque eu atendia bem. E eu não me importava se ele tinha um problema mental, se uma deficiência física, se era pobre, se era rico. Todos eu atendia da mesma maneira, com muito carinho. E essa menina chegou com um cachorro. O cachorro acompanhava ela. Ela saiu da casa dela, andou 1 hora da casa dela para chegar até lá. E chegou lá e falaram, não pode entrar com o cachorro. Eu fui lá na frente brigar, fiz o escarcéu ali. Falei, não, o cachorro vai entrar. Entrou comigo. Falei, depois vocês se virem, quiser me dar uma suspensão, uma advertência, pode dar, o cachorro vai entrar no estúdio, sim. O cachorro é filho de Deus também. E você continua com os nomes de cachorro com os jogadores do Corinthians? Não, eu estou só com o cachorro, que é o... Não, esse é o Teco que está lá. Como é que era o nome dos cachorros? Eu tinha o Túlio, a Teca e a Tequinha, né? Que era e o Viola. E o Viola, que era também que jogava na época de 94, foi campeão, né? Que quando eu peguei os cachorros, o Viola jogava na seleção, no Corinthians, foi campeão em 94, campeão do mundo, né? E eu tinha esses cachorros que foram morrendo, e depois fiquei só com um, moro no apartamento, tem um pequenininho lá. Muito bom, conversamos aqui com um cara completo do rádio e televisão, Luiz Fernando Nuño Carriel, o Fernando Carriel. Muito obrigado, Fernando, por vir aqui na universidade contar um pouco das suas histórias. Se nós tivéssemos mais tempo aqui, ficaríamos horas contando as coisas do rádio, as maluquices, as molecagens que toda essa geração fez em Sorocaba. Muito obrigado, que você continue sendo sempre essa pessoa alegre, competente, humilde sempre e que possa brilhar ainda mais no meio da comunicação. Eu quero deixar um grande abraço, quero deixar um abraço a toda a equipe que idealizou, que formatou essa versão aqui de uma memória do rádio na forma não só de áudio, mas também de vídeo, porque isso aí vai ficar para futuras gerações que vão passar por aqui e vão poder assistir e futuramente vão ter acesso a isso nas redes sociais ou nos arquivos aqui da Uniso. Eu, que sou formado em Geografia, quando a Uniso era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sou formado em Geografia e já me aposentei das aulas. Quero deixar um grande abraço e parabenizar, porque é uma iniciativa muito bacana, muito boa, trazendo muita gente boa. Vou assistir, já assisti alguns, quero acompanhar mais gente aqui. E, é claro, deixar um grande abraço a todos que acompanharam. Deixe os comentários aí, se eu puder responder, eu vou lá e respondo. Pode me marcar aí nos comentários. E, é claro, mais gente boa virá falar aqui também nesse espaço da Uniso. Um abraço a todos e muito obrigado.